Graças, Paz, irmão. Amém. Vamos orar neste momento, agradecendo pelos dízimos e as ofertas, né? E também pedindo a Deus que ilumine a nossa mente e o nosso coração para entendermos a Escritura, será exposta nesse momento também. Santíssimo Deus, nós te agradecemos por esse momento que estamos reunidos em culto ao Senhor, momento de gratidão por tudo que recebemos de tua boa mão, por tudo que o Senhor nos dá em Cristo Jesus, a salvação e as bênçãos de cada dia, as bênçãos cotidianas. Agradecemos porque também temos a oportunidade de nos reunir para ler a Sagrada Escritura, cantar louvores a Ti, entregar a Tua presença por meio das orações, as nossas necessidades, os desejos do nosso coração, e também aprender a Tua palavra, ouvir, ó Deus, a Tua voz através da Sagrada Escritura. Dar-nos a graça de sermos fiéis. Ilumina nossa mente para compreender o texto sagrado, a Tua santa palavra, inspirada, inerrante, autoritativa, eterna, perfeita. Dá-nos, ó Deus, a Tua graça, porque nós somos falhos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para compreender as verdades do Senhor e o que o Senhor requer de nós. Dá-nos a Tua graça nesse momento, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 78. Salmo 78. Nós vamos ler o versículo 12 e 13. Desta vez, Salmo 78, que é um salmo de Asaf, um salmo didático, que nos fala da providência divina na história do seu povo, na história do povo de Deus. Nós já vimos até o versículo 11, e hoje nós vamos ler o versículo 12 e 13. Se Deus nos permitir avançar um pouquinho mais pelos textos do Salmo. Salmo 78, versículo 12. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e fez-o seguir, aprumou as águas como um dique. As águas como um dique. Bem, irmãos, as pregações anteriores nós destacamos especialmente o título do Salmo, nós destacamos a autoria do Salmo, nós destacamos também o ensino inicial do Salmo, que era que o povo ouvisse a lei de Deus e ensinasse aos seus filhos. E aí ele passa a lembrar os feitos de Deus e o agir de Deus em juízo e também em misericórdia. Mas, olhando mais atentamente a estrutura dos Salmos, vários comentaristas dão várias explicações e dividem o Salmo em várias partes. Eu não encontrei nenhum comentarista até agora a estrutura que eu vou mencionar aqui aos irmãos. Mas quando a gente analisa a estrutura do Salmo, a gente vê uma ênfase no ministério de Moisés, além do ministério messiânico no final do Salmo.
além dos aspectos messiânicos do Salmo. O Salmo ele nos chama a atenção para o Pentateuco, para a lei do Senhor. Você vê isso logo no primeiro versículo, quando ele diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvido às palavras da minha boca. Deus falou a Moisés, Deus falou aos patriarcas, e ele deu a sua lei. A primeira parte do Salmo vai lembrar Deuteronômio, ou vai lembrar Êxodo 20, Deuteronômio, capítulo 4, capítulo 6, quando ele diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, ensinarás a teus filhos. Não é isto? A primeira parte do Salmo vai dizer isto. Só que quando nós olhamos para Deuteronômio, capítulo 1 ao capítulo 5, antes dele lembrar a lei do Senhor, ele lembra como o povo foi conduzido até ali. E aí nós temos a primeira parte do Salmo destacando a lei do Senhor e a importância de estudá-la, de praticá-la, de ensinar aos nossos filhos, aos descendentes, aos nossos descendentes. E aí ele vai lembrar que o povo de Israel foi rebelde ao Senhor, mesmo o Senhor mostrando as suas maravilhas. Veja aí o versículo 10. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e maravilhas, e das maravilhas que lhe mostraram. Esqueceram da lei do Senhor, esqueceram das maravilhas que o Senhor havia mostrado a eles. Não guardaram a aliança de Abraão, não guardaram a aliança que Deus renovou com eles no pacto do Sinai. O salmista está lembrando isso. E aí ele vai dizer o versículo 12 e o versículo 13 o seguinte, irmãos: prodígio fez na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. O Senhor fez prodígios e sinais no Egito, no campo de Zoan. Zoan era um dos campos, uma das terras do Egito. Diz que Zoan ficava já à beira do mar, que o Senhor haveria de abrir, já as portas da saída do Egito. Então o Senhor fez prodígio em todo o Egito, e fez os prodígios finais já na saída deles, como a morte dos primogênitos. Foi o último sinais que o Senhor mandou e disse que eles já deviam estar preparados para ir embora. E aí, o versículo 13 ele já vai dizer o seguinte: ó, dividiu o mar e fez-o seguir, aprumou as águas como num dique, como numa barragem, aprumou as águas, juntou a água. Um dique é um lugar onde você junta a água, juntou a água como num dique, e fez o povo passar a pés enxutos. E aí o povo começou a caminhada no deserto, certo? Passou a caminhada no deserto. Deus destruiu os inimigos e o povo começou a caminhar no deserto. Por isso que ele vai dizer, ó, versículo 15, ele já vai dizer: no deserto fendeu as rochas. Ou seja, ele diz aqui: Deus fez sinais e prodígios no Egito, abriu o mar vermelho, fez o povo passar e guiou o povo pelo deserto. O primeiro dos milagres foi dar água a eles. O povo estava com sede e pediram água, não foi? E Deus fez o milagre de fender a rocha. E ele vai começar a narrar a jornada dele no Egito, ou no deserto. E quando ele chega no versículo, ele vai narrando
a vida deles no deserto. Quando ele chega no versículo 42, versículo 40, ele já diz assim, versículo 39, ele diz que Deus deu carne a eles, que eles pediram carne no deserto, certo? Versículo 39. E o versículo 40, ele diz assim: quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto. O povo de Deus não se esqueceu do Senhor uma vez só não, e nem se rebelou contra o Senhor uma vez só não, e nem murmuraram contra o Senhor uma vez só não. Era repetidamente. Como nós pecamos contra o Senhor? Nós conhecemos a palavra de Deus e sempre pecamos contra o Senhor e repetimos os nossos pecados. Não é verdade? Quem dera a gente ouvisse o sermão apenas uma vez e se convertesse totalmente, chegasse a uma perfeição plena de conversão. Mas a gente ouve, daqui a pouco a gente está pecando, cometendo os mesmos pecados, que ouvimos a repreensão do Senhor e somos repetidamente pecadores. Por isso que todo culto nós temos um momento de confissão do pecado. E o povo de Israel foi assim, e ele disse, mesmo depois deles ver os sinais no Egito, vendo sinais no deserto, os prodígios no Egito, os prodígios no deserto, os milagres, os feitos extraordinários do Senhor, sobrenaturais, eles voltaram a pecar contra o Senhor. Não só aquela geração, mas os seus pais e os filhos e os netos e as gerações seguintes, cometendo os mesmos pecados até. E aí ele diz, quantas vezes, versículo 40, quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto, e na solidão o provocaram. Que na solidão provocaram? E o povo estava sozinho no deserto. A solidão é a ideia de um lugar deserto também. Aqui é um paralelismo sinonímico. Solidão rima com deserto. O deserto é um lugar desabitado, é um lugar vazio. É sinônimo de solidão. Não é interessante? Porque ele diz o versículo, se rebelaram contra o Senhor, significa também que eles provocaram o Senhor. Se rebelaram contra ele no deserto. Na solidão, ou seja, do deserto, provocaram o Senhor. Aqui é um sinonismo, né? Sinônimo, um paralelismo sinonímico, e um quiasmo, né? Ele fala deserto, rebelião, solidão e provocação. Rebelião é sinônimo de provocação contra o Senhor. E aí ele vai começar a lembrar, irmãos, novamente. Veja o que ele diz no versículo 41. É isso que me chama a atenção. Não se lembraram do poder dele no dia, nem do dia em que os resgatou do adversário. De como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoan. Puxa, ou seja, ele está repetindo o que ele disse lá no versículo 12 e no versículo 13. Na terra do Egito, o Senhor fez prodígios e nos campos de Zoar. O Senhor está repetindo novamente. Isso me trouxe uma percepção. Eu acredito que algum comentarista, em breve, que a gente conseguir encontrar, vai destacar isso aí, porque isso aí está muito claro na estrutura do Salmo. Primeiro, ele lembra a lei do Senhor, que deve ser ouvida e ensinada ao povo. E aí, ele conta que Deus fez prodígios e sinais no Egito. Eles caminham pelo deserto. Quando chega em Deuteronômio, Moisés repete a história deles. Depois da caminhada no deserto, ele repete a história dele, os feitos do Senhor no Egito, e relembra os mandamentos, antes de entrarem na terra prometida. E aqui é interessante que quando ele vai terminar essa segunda estrutura,
que ele vai lembrar os feitos de Deus no Egito, ele não vai retomar a narrativa do deserto, mas na narrativa da entrada da Terra Santa. E ele vai fazer isso a partir do versículo 54, porque até o versículo 53, ele vai falar de como o Senhor submergiu no mar os inimigos no deserto, e aí no versículo 54 ele diz: levou-os à Terra Santa. Então deixa eu tentar resumir aqui, irmãos, novamente. A estrutura do salmo é a seguinte: além dela ter um paralelismo, porque você vai ver Efraim sendo, o caso de Efraim sendo repetido mais adiante, porque eles formam uma estrutura assim: no início do salmo, no final do salmo, aí depois a narrativa do Egito, a narrativa do Egito, depois a narrativa do deserto, e a narrativa do deserto, a narrativa da terra prometida. Então eles vão montando uma estrutura paralela. Seria fácil ele mostrar isso em um slide ou num quadro, mas ele vai mostrando a história aqui, repetindo aqui, a história aqui, repetindo aqui, até chegar a um ponto que une eles, né? É chamado de justivo, né? Um versículo que junta, né? Que une as passagens. Depois ele vai repetindo em cima. Mas numa estrutura mais simples seria o seguinte: a lei do Senhor deve ser ouvida, deve ser estudada e deve ser ensinada ao povo de Deus e às suas gerações. A lei do Senhor também vai lembrar os feitos do Senhor no deserto. Quando eles atravessam o deserto, Moisés lembra a sua história do Egito, e depois que ele lembra a história do Egito, que é a preparação para a entrada na terra prometida. Basicamente isso. E na entrada na terra prometida, esse salmo ainda vai falar como eles se comportaram na terra prometida, como Deus venceu os deuses da terra de Canaã, o panteão dos cananeus, e como o Senhor deu aquela terra como herança a eles, até a monarquia. Esse salmo vai trabalhar, porque vai falar de Davi, que escolheu Davi como rei, e rejeitou Efraim. E lembra que ele rejeitou Efraim, porque Efraim, Roboão, ou Jeroboão, se rebelou contra a linhagem de Davi, contra Salomão. Foi o texto da pregação da semana passada. Rejeitou Efraim com o seu rei e permaneceu com Davi e a sua linhagem, da qual vem o Messias, Jesus Cristo, o rei. Né? O rei sobre o monte. Esse salmo ainda vai mostrar que o Senhor comprou com a sua destra a terra prometida, ou seja, o Senhor redimiu a terra prometida através da linhagem e do ministério de Davi, porque Davi subjugou os povos e estabeleceu o reino messiânico. Então é um salmo muito profundo, muito rico, e se a gente não for atento aos detalhes, a gente perde a riqueza desse texto. Bom que está ficando gravado, se os irmãos não entenderem muita coisa, pode rever depois em casa durante a semana, né? Já que a gente não tem o hábito de fazer como os puritanos, anotar os pontos do sermão para relembrar nos cultos semanais, na devoção familiar, né? Então os irmãos têm o privilégio de poder rever se a gravação der certo. Se a internet não travar e acontecer esses problemas, né? Mas vamos lá, irmão, vamos por parte. Eu acho interessante um comentário de Spurgeon. Deus fez muitos sinais e prodígios. Tem gente que enfatiza, destaca os milagres de Deus, superestima até os milagres do Senhor, certo? Só que os milagres não é sinônimo de que vá produzir conversão. Isso é muito claro nos evangelhos. Houve milagres que não produziram conversões. Inclusive, o apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses
que Satanás opera até com sinais e prodígios para enganar a muitos. Ou seja, ele manipula os sinais, manipula os prodígios e tem o poder até de realizá-los para que a pessoa permaneça no erro. Então, às vezes, ver um milagre, uma maravilha, não significa que aquele sinal e aquela maravilha esteja associada ao Evangelho e à salvação. Porque o povo de Deus viram os verdadeiros sinais, os verdadeiros prodígios, e não houve conversão genuína, porque eles no deserto mostraram que os seus corações estavam desviados, mesmo tendo sido testemunhas oculares dos sinais e dos prodígios. É por isso que Jesus disse assim: uma geração de incrédulos, uma geração de ímpios é que pede sinais, porque quer crer em Deus apenas pelos milagres que eles podem ver, mas não através das bênçãos cotidianas. Então, o Senhor fez prodígios, versículo 12 vai dizer, fez maravilhas, fez coisas extraordinárias, coisas difíceis de se compreender, de se entender. Deus fez muitos sinais, coisas extraordinárias, coisas que vai além da compreensão humana. Nem os sábios do Egito conseguiam explicar as maravilhas que o Senhor realizou lá. Coisas que desafiam a ciência e que faz com que a fé seja tida como loucura, porque desafia a lei da gravidade, desafia a lei que Deus mesmo estabeleceu sobre sua criação e que a ciência consegue, de certa forma, prescrutar, examinar. Ou seja, Deus estabeleceu leis fixas. Deus estabeleceu leis fixas, naturais na criação. Só que esse salmo vai mostrar que Deus, Ele domina a sua criação de tal maneira, quando Ele vai dizer das codornizes, das carnes que é dada a eles, que eles comem, que Deus modifica o vento. O versículo vai dizer assim: Deus modifica o vento. E é como a ideia que algumas aves estavam migrando, alguns comentaristas descrevem, que algumas aves estavam migrando, e Deus mudou o curso da migração delas, para que elas, através do vento, caminhassem para o deserto, e caíssem ao redor do acampamento. Alguns até acreditam que elas vieram andando pelo chão, cordonizes, né? A tradução. Outras acreditam que eram aves migratórias, que elas vêm voando, e aí eles seguem uma corrente do ar, e Deus desvia a corrente do ar, para que elas cheguem numa região quente do deserto, e morram no ar e caiam ao redor do acampamento. Dizem que o pardal, ele morre assim, né? Dá uma quintura na cabeça dele, que ele cai mortinho, né? Então, Deus controla o vento, Deus controla o curso da água, Deus controla os elementos da natureza, os elementos da criação. Quando Deus desafiou os deuses do Egito, cada deus tinha a sua extensão, como nós vimos, né, nas pregações anteriores, tinha um domínio sobre uma região da natureza, domínio sobre o rio Nilo, domínio sobre a luz, sobre o sol, domínio sobre os animais, sobre as rãs, sobre as enfermidades. Então tinha vários deuses que eles entendiam que dominavam uma área, um elemento da natureza, um elemento da criação. E Deus mostrou que quem domina é Ele. E Ele fez coisas inexplicáveis, fugindo até do cronograma das estações do Egito.
Fez o rio inundar em um período que não era para inundar. Fez o rio ficar vermelho no período que ele não ficava vermelho. E fez muitos outros sinais e prodígios, maravilhas, coisas difíceis de compreender, coisas extraordinárias. Mas isso gerou temor momentâneo, mas não gerou fé consistente, perseverante. Porque logo em seguida eles estavam pecando contra o Senhor. Interessante é o comentário de Spurgeon sobre esse aspecto. Ele diz assim: prodígios não podem converter a alma. Prodígios não podem converter a alma. Por quê? Ele vai dizer, porque Deus revelou seus feitos. Deus revelou seus feitos. Deus operou maravilhas. Deus interveio na natureza. Deus guiou seu povo de forma extraordinária, preservando eles no deserto, mas eles permaneceram em obstinação e descrença. Pode o Senhor nos dar água no deserto? Quando o Senhor deu água a eles no deserto, ele disse, pode o Senhor agora nos dar carne no deserto? Carne do nosso gosto, ele vai dizer. Esse salmo vai dizer isso. Carne do nosso gosto, não é qualquer carne, é a carne que a gente quer. Ele pode, por acaso, dar-nos carne, mas não qualquer carne, a carne que a gente deseja. Essas aves migratórias poderiam ser até com iguaria. Eles comeram tanto que não satisfizeram o seu apetite e morreram asfixiados pela carne daquelas aves. E ele cita Lucas 16:31. O que é que diz Lucas 16:31? Quando ele diz, prodígios não podem converter a alma. Lucas 16:31. Se nem os prodígios, né, irmãos? Quanto mais a simples pregação, né? Quanto mais uma simples pregação, né? Se Deus não quiser operar a conversão, por si só não haverá conversão. Lucas 16:31. Jesus vai lembrar, né? Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Mas se eles não ouvem a Escritura, se eles não ouvem Moisés, nem os profetas, se eles não ouvem a lei de Deus, quanto menos os sinais. Porque eles viram os sinais que Deus havia feito por Moisés, mas eles não creram na palavra de Deus dada a Moisés. Então os sinais não vão significar muita coisa se eles não submetem à palavra, nem se ressuscitar alguém dentre os mortos. Quantas vezes Deus ressuscitou gente dentre os mortos? E o povo permaneceu em incredulidade e obstinado ao erro, né? Nós temos aí, irmãos, ele diz algo interessante também acerca do pecado. Ele diz que Deus dá suprimento divino ao seu tempo, abundância, sacia a sua fome, tudo. E aí o versículo 12 ao 17, ele vai comentar dizendo o seguinte, vai relembrar. Eles foram obstinados pela descrença. E essa obstinação pela descrença é um avanço contra a majestade, o poder de Deus. Quando eles viam os sinais e eles continuavam com o coração endurecido, porque eles avançavam contra a
a majestade de Deus. A desobediência é um avanço contra a majestade de Deus, contra a sua graciosa providência, contra a sua justiça vingadora. E ele repete: os prodígios não conseguem converter a alma. E ele vai dizer: o pecado em seu progresso se alimenta de misericórdias divinas para avançar. Veja o que Spurgeon diz, irmãos. O pecado em seu progresso se alimenta das misericórdias divinas para avançar. Ou seja, a pessoa peca, não aconteceu nada. Eu pequei, não aconteceu nada. Então Deus foi o quê? Misericordioso. O que é que eu vou fazer? Continuar no pecado. Então eu vou pecar de novo, não aconteceu nada demais. Então, eu pequei contra o Senhor, recebi a graça e a misericórdia do Senhor, dele não me julgar. E aí o que é que eu faço? Avanço no pecado. Eu avanço no pecado. Quando eu vou avançando no pecado, eu vou confrontando a majestade de Deus. Quando eu vou contrariando, afrontando, desconsiderando a palavra de Deus, não crendo em seu juízo eminente, eu vou usufruindo da graça e da misericórdia para continuar avançando no pecado. Até que chega o momento de Deus. Porque veja, o povo murmurou contra o Senhor, pediu água, o Senhor deu. Moisés feriu a rocha, o povo saciou a sede. Depois de novo, o mesmo problema, de sede de novo. Tentaram o Senhor, ameaçaram até Moisés. Deus fez com que jorrasse água de novo no deserto. E aí o povo avançou mais para o pecado. E disse assim: certo, ele nos deu água, será que ele pode também nos dar carne? O que é isso? Uma provocação, provocando a majestade de Deus, provocando o Senhor, tentando o Senhor, testando o Senhor, usufruindo de suas misericórdias e colocando o Senhor à prova. As misericórdias do Senhor vai dando ousadia ao pecador a continuar pecando, até que ele se arrebenta, porque Deus é tardio em irar-se, mas chega o momento que ele ira-se. Enquanto ele é tardio em irar-se, vamos usufruindo da sua misericórdia e vamos avançando em pecado, em rebelião e em obstinação contra o Senhor. E aí Spurgeon vai dizer: veja que eles tentaram a paciência de Deus. Versículo 17 do Salmo 78, vamos ver aí, versículo 17 do Salmo 78, veja eles tentando o Senhor no deserto, tentaram a paciência de Deus. Ele vai dizer o versículo 15, no deserto fendeu a rocha, e lhes deu a beber abundantemente como de abismo, as águas vieram das profundezas da terra seca, irmãos. A terra seca, a água veio das profundezas, jorrou água da terra seca, jorrou água da rocha. Aí veja o que ele diz, que o Senhor da pedra também, no versículo 16, da pedra fez brotar torrentes, fez águas manar como um rio. Da pedra, irmão, da pedra, como é que de uma pedra sai água? Tudo bem, da terra pode sair, tem os lençóis subterrâneos, pode se cavar e pode se obter água.
Tanto é que havia poços no deserto, com águas amargas. E Deus mudou o gosto da água amarga. E Deus fez a água brotar da terra. Isso não poderia não ser nada demais. Não poderia ser nada demais. Brotar água da terra no deserto. Nada demais. Deus só fez a água dos lençóis subterrâneos subir. O que há demais nisso? Né? Alguém pode questionar. Mas ele fez sair água da rocha. E agora? E agora? Como é que a água corre dentro da rocha? A não ser que já tenha ali um riacho rochoso. Mas Moisés feriu a rocha, quebrou a rocha e da rocha saiu. Como se quebra um cano, jorra água. Não simplesmente começou a minar a água, mas jorrou a água. E aí ele diz, ele fez manar, brotar, água como no rio, como rios. Aí o versículo 17 diz assim, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Usufruíram da misericórdia e se rebelaram contra o Altíssimo. Que loucura, né, irmãos? Que loucura. Aí ele vai dizer o versículo 17, que é como se eles estivessem tentando a paciência de Deus. Ele vai dizer, tentaram a Deus também na sua sabedoria. Tentaram a paciência de Deus e tentaram a sabedoria de Deus. Ele vai dizer o versículo 18, porque ele diz assim, tentaram a Deus no seu coração. Tentaram a Deus no seu coração. Será que Deus sonda o meu coração? Será que Deus sabe da minha murmuração, amargura, maledicência, crítica contra a noiva dele, crítica contra a igreja, crítica contra a sua palavra, crítica e incredulidade contra a sua santa palavra, os seus ministros que expõem fielmente a Escritura? Será que Deus conhece a amargura do meu coração? Isso é tentar a sabedoria de Deus. Será que Deus sabe que eu estou aborrecido com a igreja? Que eu não me agrado da igreja? Porque depois ele vai dizer, honravam a Deus com os lábios quando temiam o Senhor, mas no seu coração continuavam obstinados. Então ele vai dizer aqui, tentar a sabedoria de Deus, porque ele diz, falaram contra Deus, ou tentaram no seu coração, tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhe fosse do gosto. E depois eles tentaram a Deus, tentaram o poder de Deus, porque eles tentaram a Deus no seu coração, e depois eles falaram contra Deus. Versículo 19 diz assim, falaram contra Deus dizendo, pode acaso preparar-nos mesa no deserto? Tentaram a paciência de Deus, que é repetir o pecado da água. Depois tentaram contra a sabedoria de Deus, porque eles disseram assim, no coração, será que Ele pode nos dar alimento que seja do nosso gosto? E aí eles tentaram o poder de Deus quando eles falaram, pode Ele nos dar uma mesa no deserto? Mas que mesa? Não é qualquer mesa. É uma mesa que eles tinham desejo no coração. Uma mesa que ele tinha desejo no coração. Será que Ele pode nos dar as carnes deliciosas do Egito? Porque as aves, elas migram, irmãos, para um lugar que tem água, para um lugar em que vai ter alimento. Nós não sabemos de onde veio as aves, mas se as aves estivessem migrando para o Egito, nesse período, para comer
dos insetos, dos bichinhos que ficam na lama quando a água do deserto, do Nilo baixa, como as aves migratórias. E quando a enchente baixa, ela fica comendo os bichinhos na superfície daquela terra úmida e lamaçada, como as garças e aves semelhantes. Então era um período em que o povo do deserto podia pegar essas aves e comer algumas delas. Poderia ser essas aves. Será que o Senhor também pode nos dar uma mesa, um banquete delicioso no deserto, como os banquetes deliciosos, as panelas do Egito, como comíamos nas panelas do Egito? É esta a condição que dá a impressão, quando a gente analisa o contexto da provação deles no deserto, quando eles sentiam saudades das panelas, das iguarias do Egito. E Deus faz com que as aves caiam nos seus acampamentos, porque eles tentaram o poder de Deus. É interessante, né, irmãos? Porque veja a progressão do pecado debaixo da misericórdia de Deus. Deus dá água a eles 2 vezes. Eles provocam a Deus, a sabedoria de Deus. Será que Ele sabe que tipo de comida a gente está querendo? Será que Ele tem poder de nos dar essa comida? E o que é que Deus faz? Vai dando tudo a eles que eles estão querendo. E aí Deus faz as cordas deles caírem. E o que é que acontece? Eles tentaram a Deus na sua ira. Porque o versículo 21... O versículo 19, o versículo 20 ainda diz: com efeito feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais, riachos. Pode ele dar-nos também pão? Ou fornecer carne para o seu povo? Olha, provocando o poder de Deus. E aí Deus, o que é que diz o versículo 21? Ouvindo isto, Deus sabendo do que estava no coração deles, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, Deus livrou ele da escravidão, estavam levando ele para a terra prometida. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas do céu e fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhe deu cereal do céu. O cereal aqui é a interpretação do maná, é como se fosse o cereal mesmo, né? Como se fosse, veja a palavra, deixa eu ver a palavra exata aqui. Deus abriu a porta do céu e deu cereal. Cereal como se fosse trigo, um grão. Como se fosse aveia, uns pozinhos de aveia, que eles podiam juntar e fazer um pão. Não era o pão inteiro, o pedaço do pão que caía, mas é como se fosse o pó do trigo, como se fosse uma neve até. Ia cair nos pozinhos, graúdos ou maiores ou menores, e eles juntavam, e eles amassavam e comiam. Quanto é que eles guardam um pouco? A palavra cereal, ela é como se fosse trigo do céu, um grão do céu, como se fosse até um milho, e alguns até interpretam como se fosse um algodão doce, né?
um algodãozinho caindo do céu, né? Alguns até usam até traduções que se aproximam disto. Não cai um pão de padaria. Aí já mas caiu aquilo que era útil, necessário para fazer o pão. Eles fizeram o pão, eles comeram o pão, eles juntaram papinha de aveia, né? Beiju de aveia, pão seco de aveia. Então juntavam comer aveia mesmo, né? Como cereais, né? Com leite, né? Cereais, aquelas parecem salgadinho, né? Então, o Senhor fez o quê? O Senhor fez com que caísse do céu o que, irmãos? Aquilo que ele pode nos dar pão no deserto. E junto com o pão, ele pode também nos dar carne. E Deus fez o quê? Fez cair o pão do céu. E depois o texto vai dizer ainda mais, que o Senhor irado fez com que o pão caísse, mas também chover maná do céu para alimentá-los, e lhe deu cereal do céu, comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Eles comiam que eles não tinham fome no deserto, irmão. Eles se fartaram, eles tinham fartura, tinham comida em abundância. Aí depois o versículo 26, fez soprar no céu o vento oriente, e pelo seu poder conduziu o vento sul. Também fez chover sobre eles carne, como poeira, e voláteis, que é sinônimo de carne aqui, como a areia dos mares. Paralelismo, né? Fez chover carne, voláteis, como poeira ou como areia vinda do mar. Mas a areia vem do mar, irmão. É como se fosse o pó, né? Na praia, né? As aves migratórias que migravam para lugares que havia água, passaram a migrar para o deserto, onde não havia água, nem provisão para elas, porque elas serviriam de provisão ao povo de Deus. Só que aí acontece algo, irmão. Fez cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhe fez o que desejavam. Deus lhe fez o que desejavam. O que eles desejavam? O que os versículos anteriores diz que eles desejavam? Pão. Deus fez pão cair do céu. Carne. Deus fez carne cair do céu. Provocar a Deus na sua paciência, provocaram a Deus na sua sabedoria, provocaram a Deus no seu poder e provocaram a Deus na sua ira. E aí Deus vai com a sua misericórdia provendo o seu povo com água, com maná, e depois diz: a carne que vocês querem, e Deus faz com que as carnes caiam sobre seus acampamentos. Deus está virado com eles. Não pense que Deus jogar carne sobre o acampamento deles. Foi porque Deus quis satisfazer os desejos deles, simplesmente porque queria agradá-los. Deus fez isso porque está virado. Deus fez isso porque está virado. É isso que vocês querem nos seus corações? Testar se eu tenho poder de dar carnes a vocês no deserto? É isso que vocês querem na sua incredulidade e descrença? É isso que vocês terão. As aves caíam,
ao redor de suas tendas. Triste do homem, irmãos, triste do homem e da mulher que deseja algo vivendo debaixo do pecado, debaixo da incredulidade, da obstinação, querendo testar se Deus tem paciência, usando e abusando da misericórdia de Deus e duvidando do seu poder. Será que Deus pode me dar esse milagre? Será que Deus pode fazer isso na minha vida? Será que Deus pode me fazer ficar rico? Será que Deus pode me fazer ficar rico? Duvidando com incredulidade. Será que Deus pode me abençoar desta maneira? Porque eu não estou satisfeito com as bênçãos que Deus me dá, do jeito que está. Irmãos, a gente é tentado até em desejar ter uma igreja cheia. A gente é tentado a isso. Quem que não queria ter uma igreja cheia? Será que é a vontade de Deus encher a igreja? A qualquer jeito, a qualquer custo? Estando nós sem nos consagrarmos verdadeiramente, inteiramente ao Senhor, nós que já somos membros? Será que se a gente desejar uma igreja cheia, porque será que a gente na incredulidade pode dizer assim, o Senhor pode fazer a sua igreja cheia? O Senhor pode nos transformar a congregação em igreja em apenas um ano? E Deus pode nos conceder o desejo do nosso coração para a nossa própria ruína e encher a igreja de ímpio e de herege e de pessoas que não têm apego à Escritura, para a nossa própria ruína. Porque nós, se não estivermos satisfeitos com a palavra de Deus, com o que Deus determinou para nós, e murmurarmos contra a sua soberania, contra a sua sabedoria, contra o seu poder, seremos um povo que tem a palavra verdadeira, como o povo de Israel teve a palavra de Moisés, mas temos um coração incrédulo e obstinado, desobediente no erro e ingrato, e podemos provar a Deus em nosso coração, sem nem falar asneiras, porque somos reformados. Tememos falar heresia. Quando a gente fala uma heresia, a gente fica logo e diz assim, me perdoe, Senhor, eu não queria dizer isso, né? A gente não tem hora que a gente fala besteira, né? E a gente, perdão, Senhor. Antigamente a gente até batia na os mais velhos bater na boca, né? Ah, besteira não, menino, né? Não era assim? Não era assim que os mais velhos faziam, né? Então a gente fala besteira. Eu já falei alguma besteira em casa, ele disse assim, que heresia é essa, rapaz? E eu tentando justificar minha heresia. Perdão, Senhor, não era essa a minha intenção. Mas o nosso coração é uma fábrica de heresia, é uma fábrica de ídolo, é uma fábrica de murmuração. Se o tempo está bom, a gente murmura, se está frio, a gente reclama, se está quente, a gente reclama. Somos assim, irmão. Não somos diferentes do povo de Israel, não. Mas a gente precisa ser consciente que o nosso Deus é mais sábio do que nós, mais poderoso do que nós, e tem tudo sob o controle absoluto em suas mãos. A gente não pode reclamar, Senhor, a vida não está boa o suficiente, melhora mais um pouquinho, Senhor. A gente pode pedir isso humildemente, mas se a gente pedir isso com incredulidade, com obstinação, com murmuração da condição que nós estamos, a coisa pode piorar. Porque Deus deu tudo a eles que eles pediram aqui, estão vendo? É água que vocês querem? Pela misericórdia, toma água. A murmurada não é água que vocês querem, não. Pela misericórdia, toma mais água. Não é só da terra, agora é da rocha. É pão que vocês querem. Ele descer pão do céu. Será que com o pão ele pode também nos dar carne? Mas não é qualquer carne. É uma carne que satisfaz o nosso gosto. Veja aí o que o versículo vai dizer.
Salmo 78, o versículo 18, tentaram a Deus no seu coração pedindo alimento que lhe fosse do gosto. É como se ele dissesse assim: será que Deus sabe que tipo de carne eu estou pedindo? Não é galinha, não é galinha, não é carne de boi, é uma carne especial, de umas aves migratórias. Não vou nem dizer a eles, eu quero ver se ele é sábio para adivinhar o que eu quero. Que incredulidade miserável, né, irmãos? Vira os prodígios, vira os sinais no Egito, vira o mar vermelho abrir, com menos do que isso. O verdadeiro crente, o verdadeiro servo de Deus ficaria com medo de pedir outra coisa. Bem, irmãos, ele vai dizer passo a passo, e aí Deus faz como um pai: é isso que você quer? Tem, às vezes os filhos fazem birra porque ele insiste, quer uma coisa, quer, e você dá pelo aborrecimento do que pela vontade de dar, não é assim? Jesus contou duas parábolas da mulher importuna, né? E do homem que incomodava o seu vizinho pedindo pão. E ele diz assim: pode ser que ele não lhe dê porque ele seja bom, tenha boa vontade, né? Mas para se livrar da importunação. Não é assim que Jesus disse? Então, às vezes a gente importuna a Deus tanto por uma coisa, e Deus diz não, diz não, diz não, diz não. E aí, você quer mesmo? Vou lhe dar, só para você ver que não é isso que você precisa. Vou lhe dar, só para você quebrar a cara. E eles foram tentando a Deus na sua misericórdia, na sua sabedoria, no seu poder, e até que Deus deu a carne que eles tanto desejavam. E qual foi o resultado? É um filho quando fica aperreando, né? Então, mas desse tamanho já está aperreando. Ele passou quase um mês pedindo um helicóptero da polícia. Eu tive que andar ao centro de Vitória todinho para ver se encontrava um helicóptero da polícia. Não encontrei um do bombeiro, levei para ele. Tinha que ser um que acendia a luzinha e fazia barulho, né? Tive que encontrar. Porque já estava ficando ruim, né, Leite? Já estava ficando chato. Aquele pedido insistente. Jesus conta essa parábola de forma positiva, que a gente deve pedir, bater na porta, bater e dar-se-vos-á, pedir e dar-se-vos-á, né? Buscai e acharei. Mas tem que ser com fé, não com descrença. Como que eu quero ver se ele tem mesmo condição de me dar. É isso que o povo de Deus estava fazendo com o Senhor. Tá certo, ele fez aqueles milagres todinhos, aqueles prodígios todinhos no deserto, no Egito. Isso não é nada. Eu quero ver se ele pode me dar a carne que eu estou com vontade de comer aqui no deserto. Que loucura, né, irmãos? Que loucura, a incredulidade leva o homem a praticar. Pedir a Deus duvidando, ou colocando ele à prova, testando se ele tem capacidade de realizar. Eu lembro de uma ilustração do pastor Daniel, numa aula de teologia sistemática, eu nunca esqueci. Ele disse assim: Deus é todo poderoso. Ele pode fazer uma pedra que não pode levantar? Veja que pergunta estúpida. Se ele é todo poderoso, ele pode fazer essa pedra. Mas se ele não pode levantar, ele não é todo poderoso. Se ele não pode fazer essa pedra que ele não pode levantar, ele não é todo poderoso. Aí Daniel Carneiro disse assim: qual era o propósito dele fazer uma pedra dessa? Só se fosse para jogar na cabeça de quem faz a pergunta, né? A pergunta dessa, né? Então Deus faz tudo com propósito, irmão. Até
os propósitos, né? Até os propósitos são estabelecidos por Deus. Aí tem alguma música que diz que Deus entrou numa pedra e sai do outro lado, como se fosse o super-homem atravessando a pedra. Para que Deus ia fazer isso? Qual o objetivo? Qual a finalidade? Será que Deus, em sua sabedoria, vai se submeter a uma estupidez dessa? sem pé na cabeça, né? Então, aqui Deus fez com propósito. Eles testaram o poder de Deus e Deus mostrou a eles que podia fazer. Por quê? Por quê? Porque Deus queria matá-los. Deus irou-se com eles de tal maneira que queria mostrar a eles que podiam fazer, que podia fazer e queria matá-los. Irmãos, o versículo 29 diz: então comeram e se fartaram a valer, pois lhe fez o que desejavam, porém não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento. Veja aí o que diz: tinha na boca ainda o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Tanto os gordos estavam gordos, usufruindo da misericórdia de Deus, né? Como os jovens magros e fracos e raquíticos, ou bons de saúde, né? Dá a entender que os gordos aqui já estão. Os jovens são fortes, cheios de saúde, o gordo aqui já está com colesterol alto. Mas aqui os gordos e os jovens são sinônimo não de doença, mas sinônimo de saúde, viu? Aqui não era um gordo doente, era um gordo saudável, né? Um gordo saudável. A pessoa está gorda, então está passando bem, né? Se está gordo e as taxas estão normais, então está passando bem, né? Posso estar gordo e as taxas não estão boas, então precisa cuidar, né? Mas aqui é sinônimo de saúde, irmãos. No deserto, eles não estavam magros, raquíticos, passando fome. Eles estavam fortes, os jovens e os homens, os saudáveis, que estavam rosados de gordo no deserto, né? Robustos. Deus os matou, porque a sua ira se acendeu contra eles, porque eles tentaram o Senhor. Sem embargo disso, irmãos, pensa que isso poderia provocar o quê? Temor, né? Mas eu pergunto aos irmãos, a pandemia cefou muita gente, uma situação lamentável e triste, né? Uma situação muito complicada, mas ela provocou fé, mais fidelidade ao Senhor. Ela provocou como resultado mais temor de Deus e mais fervor espiritual. Provocou? Pelo contrário, aumentou a quantidade de apostatas, de incredulidade e apostasia. Em vez de ter gerado fé, fervor, temor de Deus, consagração, ela gerou o quê? Mais incredulidade. Ou seja, os sinais dos prodígios, os sinais da misericórdia, os sinais da ira de Deus, do juízo de Deus, muitas vezes não provocam conversão. O livro do Apocalipse vai dizer isso. Vêm os flagelos e eles não se convertem ao Senhor, pelo contrário, blasfemaram ainda mais contra Deus. E aqui o que ele produziu? Veja aí o versículo. Porém não reprimiram o apetite, a ira de Deus se elevou contra ele, e sem embargo continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas.
Que coisa, né, irmão? Que coisa, irmão? Eles viram a carne caindo nos seus acampamentos, a carne que desejavam, e viu muita gente morrer, asfixiadas, com carne saindo pelo nariz, e engasgados, sem poder respirar. Comeram tanto que morreram asfixiados, sem poder respirar, porque Deus não freou o apetite deles. E aquele ato foi para exterminá-los. E os que ficaram vivos temeram ao Senhor? Temeram? Não. Mesma coisa. Deus fez abrir o chão e engoliu os rebeldes no deserto. Estão lembrados? Houve várias revoltas no deserto contra Moisés. E Deus fez abrir o chão e engolir os rebeldes. Os que ficaram se submeteram a Moisés, não, disse que eles continuaram em rebelião contra Moisés. E Deus fez o quê? Mandou fogo do céu e matou aqueles que ficaram. Não foi só um acidente, não foi só um terremoto que a terra abriu e engoliu eles. Não foi algo natural, da natureza. Foi Deus que provocou aquilo. E eles, ao invés de temer ao Senhor, porque morreram os rebeldes, eles ficaram zombando do Senhor e provocando a ira do Senhor ainda mais, e confrontando Moisés e culpando Moisés pelo aquele ato de juízo de Deus. E o que foi que aconteceu? Deus mandou fogo do céu diretamente e os matou. Sinais e prodígios não significa com promoção de conversão, irmão. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo. Basta ver os milagres de Jesus, basta ver os ensinos dos apóstolos. Sinais e prodígios, milagres, não produzem conversão. Necessariamente não é sinônimo de conversão. Viu o texto que a gente viu em Lucas nesse instante? Se não crê em Moisés e nos profetas, que anunciaram a vinda do Messias, muito menos irão crer se Deus ressuscitar alguém dentre os mortos para vir trazer a mensagem. A pessoa pode não ter medo do inferno, né? Nem ter desejo de ir para o céu, né? Mas é crente. Ou de repente não é crente. Diz assim: que Deus coloque em um bom lugar, se Ele merecer. Ou então, será que o céu realmente existe? Tomara que ele esteja lá no céu. Será que o inferno existe? Tomara que ele não esteja lá. Agora, se vir alguém do inferno ou do céu, um parente seu, que disser assim: minha filha, meu filho, meu pai, seja fiel, o céu é um lugar bom, a gente vai se encontrar lá. Ou alguém vem do inferno dizer: te conserta, porque aqui não é um lugar bom não. Se a Bíblia diz isso, se a pessoa não crê, vindo alguém do inferno, pode tomar um susto primeiro, mas não vai ser sinônimo de que vai crer. Não vai ser sinônimo de que vai crer. Pode dizer: vai de reto, né? Satanás, que está se passando pelo meu parente, né? Se não crê na Escritura, vamos lá, vale a pena a gente ver o texto de Tessalonicenses. Veja aí, irmão. Veja aí o texto de Tessalonicenses. Para a gente caminhar para a conclusão. Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Ou aliás, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Veja o que diz, Tessalonicenses, Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, segunda carta. Com efeito, o mistério da iniquidade. O que é mistério? Mistério é algo que você não explica.
Mistério não explica. Né? É como aquela música que diz, milagre é milagre, milagre não se explica. Né? Mistério é a mesma coisa, né? Milagres e mistérios são sinônimos. Né? Milagre é um mistério que você não consegue explicar. Né? Então, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. O ministério já está, da iniquidade já estava operando nos dias do apóstolo. Né? Aí ele diz, ora, o aparecimento do iníquo será segundo a eficácia de Satanás. O que é eficácia, irmão? Eficácia é um trabalho, é trabalho eficaz. É um trabalho que vai ser levado adiante e a cabo. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Veja como Satanás opera. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo engano de injustiça aos que perecem. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se na injustiça. Quando o livro de Apocalipse vai falar da besta, diz que ela faz até fogo descer do céu, para seduzir os homens e enganar os homens. Aqui diz que Satanás opera com todo o poder, com sinais, com prodígios, com milagres, com coisas para a pessoa permanecer na mentira. Assim como Deus mandou Moisés e fez sinais no Egito, e os trapaceiros fizeram sinais iguais, chegou um momento que eles não puderam fazer os mesmos sinais, manipular os mesmos sinais. Quando Deus quis provar o povo no monte, quando nos dias de Elias, o que foi que eles fizeram? Um altar, e disseram, o Deus que mandar fogo do céu é o Deus verdadeiro. E tinha uma variação de Baal que era segurando um raio, quase como Zeus, que jogava o fogo do céu, que o raio, quando ele pega na árvore, ele pega fogo. E então Elias desafiou os falsos profetas e os ídolos naquilo que o Deus dele era bom. Teu Deus não é bom de mandar fogo do céu? Então o Deus que mandar fogo do céu vai ser o Deus verdadeiro. E aí, o povo, os profetas de Baal de um lado, os profetas e Elias sozinho do outro, contra aquela turma de profeta, falsos profetas, e o povo tudo assistindo. Vamos ver agora esse desafio, né? Agora vamos ver esse desafio. Vamos ver que Baal é Deus mesmo, ou se o Senhor de Israel é Deus mesmo, né? E aí ficaram assistindo. E eles, de manhã até a tarde, diz que eles se cortavam, dançavam, faziam a maior fuzuê, cantavam e oravam, e ficavam pedindo, ó Baal, manda fogo do céu, mostra que tu és Deus. E aí o que aconteceu? Ele ficava zombando. Fale mais alto, pode ser que esteja longe, pode ser que esteja dando um cochilo. O Deus de Israel não dorme, mas Baal pode ser que esteja dormindo. Pode ser que ele esteja atendendo às suas necessidades. Olha, a zombaria, o nível da zombaria de Elias. Sabe o que é atender às necessidades? Pode ser que ele esteja no banheiro. Irmãos, isso deveria provocar uma ira tão grande e um desprezo tão grande a Elias. E um susto, né? Porque era um homem bruto, ignorante, tanto quanto Moisés. E aí aconteceu o quê? Tá bom, você já dançaram demais? Deus de vocês não vai falar, nem falou, nem vai falar nada, e nem vai mandar nada no céu, agora é minha vez. Ele nem usou o altar de Baal. Diz que ele pegou o altar de Deus, que estava em ruína, porque o seu próprio povo havia desprezado, levantou as pedras, reconstruiu o altar e ainda mandou fazer um buraco ao redor do altar, uma vala, botou o sacrifício, botou a lenha e encharcou com água. E disse, agora vocês vão ver quem é o Deus verdadeiro.
estava nesse altar encharcado, molhado de água, disse que a água escorria e encheu os córregos. E quando ele orou, Deus mandou fogo do céu, que comeu, lambeu o sacrifício e lambeu a água do que estava empoçada ao redor. E secou tudo. E eles viram quem era o Deus de Israel, quem era o Deus verdadeiro. Ele não ficou dançando, não ficou tentando sensibilizar Deus, né? Tentando convencer Deus. Agora veja o perigo, irmãos. O autor do Apocalipse diz que isso foi uma prova de quem era o Deus verdadeiro. Mas o Deus falso, no livro de Apocalipse, a besta, o falso profeta, o anticristo, pode fazer até fogo descer do céu para enganar. Porque ali o fogo que desceu do céu era para revelar quem era Deus de verdade. Mas o falso profeta tem o poder, Deus concede a ele a operação do erro, de até fazer fogo descer do céu para enganar os que não se apegam à verdade. É Deus que manda a operação do erro, os falsos milagres, os curandeiros dentro do cristianismo, do evangelho, para confundir aqueles que não apegam-se à verdade. Há uma prova, a gente viu em Deuteronômio que é uma prova para testar o falso profeta, né? Uma prova, dividida em duas partes. Estão lembrados? A primeira é se o profeta falar uma coisa, um adivinho, um prognosticador, um cara que adivinha o que vai acontecer. E aí a gente faz um teste muito fraco. O primeiro, que é só a primeira parte do teste. Diz assim: se aquela pessoa falou uma profecia e ela aconteceu, é profeta verdadeiro. Não é assim? Se não aconteceu, é falso profeta, né? Mas estão lembrados que Deus disse? A prova do 9 fora, estão lembrados? O resultado é esse, né? O profeta disse uma coisa e aconteceu. Se não aconteceu, é falso profeta. Mas Deus disse assim: se o profeta disse uma coisa e aconteceu, passou pela primeira prova. Mas se além disso ele chamar você para contrariar a Escritura, andar contrário ao que Deus ordenou, esse é falso profeta. O que ele falou aconteceu, mas ele está chamando você para caminhar contrário à Escritura. E ele diz que Deus faz isso porque Deus enviou aquele falso profeta para testar a fidelidade do seu povo à palavra. É isso que está dizendo Tessalonicenses aqui. Há o milagre, há o sinal que o falso profeta trouxe da parte de Satanás. E Deus manda essa operação do erro para que aquele sinal aconteça, para provar se o povo de fato ama a Escritura. Porque a gente sabe que um profeta é verdadeiro não pela adivinhação que ele faz, porque assim tem falsos profetas, tem pessoas, tem adivinhos de vários segmentos religiosos que falam as coisas e acontecem. Nostradamus, outras entidades aí famosas aí da mídia, né? Falaram coisas que aconteceram. Um feiticeiro muitas vezes pode falar uma coisa que aconteça. E aí, significa que ele é profeta verdadeiro? Trouxe confusão, trouxe dúvida, trouxe questionamentos. Foi usado por Deus? Com certeza. Também, através da instrumentalidade, pode ser também do diabo. Aí quer dizer que os evangélicos, todo evangélico falar de profecia, falar de milagre, falar de tudo é profeta verdadeiro? Não, como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai provar? Pela Escritura. Pela Escritura a gente tem a certeza e a gente consegue identificar as artimanhas de Satanás
para tentar iludir, enganar o povo de Deus, querendo levá-lo ao erro. E não é só nas igrejas por aí afora. Nos nossos meios também. Existem muitos falsos mestres, muitos falsos profetas. Como a gente identifica? Pela Escritura. O que ele fala é a Escritura, ou o que ele fala é dele para ele mesmo, né? Então, irmãos, aqui Deus diz que Deus julga eles porque eles não deram crédito à verdade, antes se deleitaram na injustiça, no erro, na heresia. E aí Paulo vai dizer a Timóteo que se cercam de falsos mestres, querendo ouvir aquilo que agrada aos seus ouvidos, aquilo que satisfazem o seu gosto, as suas preferências. Porque eles desejam aquilo que o povo de Israel desejou, coisas do seu agrado. Não aprovação do deserto, não aprovação da palavra, mas querem provar a Deus e testar a Deus, provar o seu poder, provar a sua sabedoria. E hoje como é que fazemos isso? Quando provamos se a Escritura é realmente verdadeira, se a graça cobre todos os meus pecados e eu posso viver de qualquer jeito. Tu viu que eles foram abusando da graça, da misericórdia de Deus? E ele diz, né, e Spurgeon diz que o pecado ele necessita da graça de Deus para ir avançando contra a majestade de Deus, até que eles vão usufruindo da graça, do favor, dos milagres, das misericórdias, e eles vão avançando em pecado, e Deus dá um livramento, e Deus dá outro, e eles vão abusando da graça e da misericórdia, até que Deus os mata, espiritualmente, ou tira da face da terra. Porque ele é tardio e longânimo em irás. Veja quanto Deus suportou. Paulo Romano vai dizer que Deus suportou vasos destinados à ira. Vários vasos destinados à ira. Deus suportou com longanimidade. Paulo Romanos capítulo 9. Então, irmão, se a gente estiver em pecado, não estiver sob disciplina do Senhor, é porque somos bastardos, ou porque estamos usufruindo mal as misericórdias de Deus, e Deus está tardio em irar-se. Mas uma hora Ele vai pedir contas. Pedir contas da nossa rebelião, da nossa incredulidade, da nossa provocação ao Senhor, mesmo Ele concedendo as suas misericórdias sobre nós. Esse texto é um exemplo disso. Esse texto é um exemplo disso. Deus se elevou contra eles. Irmãos, Deus se elevou contra eles. Isso me lembra uma expressão do Novo Testamento e uma frase que o reverendo Jaziel dizia, sempre diz. A referência do Novo Testamento é Deus é tardio em irar-se, mas Deus é fogo consumidor. Quem pode resistir a Deus? Quem pode resistir a Deus? E se Deus se levanta para julgar, irmãos? E se Deus se levanta contra o seu povo? Quem pode socorrer seu povo? Da mão de Deus, da disciplina. É como uma mãe pega o filho pelo braço e o cinturão no outro, né? Tu vai entrar no meio, para apanhar também. Quando a mãe da gente pegava né? Para servir de exemplo para os outros, você vai entrar no meio? Quem é doido? Ninguém é doido, né? Fazer uma loucura dessa, né? Deixa ela apanhar. Se a mãe está batendo é porque merece. Vem não, fique na sua. Se o marido até querer ter filho, fique na sua, que o negócio agora é comigo, né? Vai sobrar para você também. Então imagine se Deus, na sua ira paternal,
se levantar para bater no seu povo. Quem é que vai socorrer, irmão? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode ser contra nós, se Deus for ao nosso favor. Foram contra Moisés e Deus matou, abriu o chão e mandou fogo. Foram contra o povo dele, Deus matou o faraó e fez aquela carnificina toda. Mas se Deus é contra o seu povo, se Deus é, vamos fazer o versículo, dizendo assim: se Deus for contra nós, quem poderá nos salvar? Quem poderá nos salvar da mão de Deus? Quem poderá nos livrar da mão de Deus? Terrível coisa é cair na mão de Deus vivo. Não há quem possa livrar. Deus faz com o homem o que Ele quiser. Se Ele quiser matá-lo, Ele mata. Se Ele quiser espremê-lo até o último suspiro, e ainda no último suspiro, e depois, ou ainda matá-lo, para mostrar que Ele é Deus, e ressuscitar poucos momentos depois, Deus pode fazer isso. Eu tiro a tua vida e dou. Eu que dou saúde, eu que dou tudo. Quando diz que Deus, o versículo 31 diz que eles estavam comendo, se fartando daquilo que eles tinham provocado o Senhor, quando Deus de repente levantou-se contra ele. Deus levantou-se, elevou contra eles a ira de Deus. E entre eles, os seus mais robustos, mais saudáveis e mais jovens, mais fortes, jovens, o Senhor os prostrou. Mas eles não se voltaram para Deus. Versículo 33 diz: por isso ele fez que os seus dias se dissipassem como um sopro. Os seus dias se dissipassem como um sopro. Como um sopro. Os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam arrependidos, procuravam a Deus. Quando Deus começava a matar eles, aí eles se aproximavam e buscavam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. E aí eles começavam a elogiar a Deus, adorar a Deus. Versículo 36: lisonjeavam, porém de boca e com a língua lhe mentiam. Olha só, irmãos, eles fingiam até estarem buscando ao Senhor. Honravam a Deus com os lábios, mas o coração estava longe. Lisonjeavam, né? Tentavam seduzir a Deus, convencer a Deus com seus elogios mentirosos, pensando que podia enganar a Deus, testando de novo a sabedoria de Deus. Versículo 37: porque o coração deles não era firme, o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Agora o versículo 38, irmãos: ele, porém, é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, antes muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas à sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto, na solidão provocada. Interessante, irmãos, que Deus é tão pai quanto nós. Uma mãe e um pai, ele se ira com seu filho. Ele disciplina seu filho. Ele bate em seu filho. O disciplina por amor, para a correção. Mas ele não bate ao ponto de matá-lo, nem ao ponto de quebrar os ossos, esmagá-los e destruí-los. Deus, quando bate no seu povo, é para a correção, é
por amor. Nem que ele tenha que matar alguns e levar para a glória. Como ele disse lá em Corinto, né? Não poucos que dormem, né? Alguns morreram para não serem condenados junto com o mundo. Então Deus se ira, Deus disciplina, mas Deus não dá larga a sua ira. É como um pai, o pai dá larga a sua ira. O pai às vezes bate no seu filho, depois fica com pena dele, né? Não é assim. Essa pena, irmão, é sinônimo de misericórdia, de amor, de compaixão. Sabe que ele é frágil. Imagina, que ele te dá umas palmadas em Thomas, daqui a pouco a gente olha aquela figurinha, rapaz, chorando, né? Se acabando em pranto. Você vai lá, abraça o bichinho, você explica ele. É frágil, é fraco. Nós podemos nos achar fortes, mas Deus, podemos provocar a ira paternal do nosso Deus, mas Ele nos disciplina. Mas quando Ele vê que apertou, e vê que a gente não aguenta perto demais, Ele não dá larga a sua indignação. A sua indignação não avança ao ponto de destruir-nos. Não é interessante? A expressão que o reverendo Jaziel usa é a seguinte: Deus está no seu trono soberano. Deus manda seus servos, seus profetas, advertindo, chamando a atenção, corrigindo. De vez em quando Deus manda um ato de juízo, mas há um momento que Deus se levanta para bater. É como um pai está sentado na cadeira e diz: ó, diga que pare com esse barulho. E ele insiste. Diga que pare, ele insiste. Não faça ele lá não. Então manda o aviso. Manda o aviso. E o filho vai abusando da misericórdia do seu pai, do amor do seu pai. Vai confiando que seu pai é bonzinho, é gracioso, que de fato é. Provedor. E aí acontece que a mãe vai, dá um puxão de orelha no menino, já é uma disciplina. Vai, fica quieto, teu pai daqui a pouco vem aí, o negócio vai ficar feio, né? E aí deu um puxão de orelha, deu um puxarrão, né? E aí chega um momento que o pai não aguenta, ele levanta e ele vem, né, e disciplina o seu filho. Quando Deus se levanta para bater, ninguém pode livrar alguém da mão de Deus. Mas Deus não nos destrói totalmente. Numa pancada só Ele poderia nos esmagar todos. Mas Ele não dá largas à sua indignação. Ele lembra que somos fracos, que somos falhos. Tanto é que Ele mandou Cristo morrer em nosso lugar. Cristo suportou a ira divina, a justiça divina, que nós não teríamos a condição mínima de suportar um segundo que seja. A ira dele vai ser derramada plenamente no inferno, sobre aqueles que não creem em Cristo. Sobre aqueles que creem em Cristo, essa mesma ira, com todo esse poder, toda essa fúria santa caiu sobre Cristo. Ele suportou porque Ele era Deus. Que homem nenhum teria a capacidade de suportar. Ele suportou em nosso lugar, mesmo sem merecer. Então desprezar a salvação, desprezar a Cristo, é provocar a majestade de Deus, provocar a sua misericórdia e a sua graça, confiando numa vã confiança.
separado de Cristo. Que Deus nos dê a graça, irmão, de termos a nossa fé perseverante, o nosso coração firme e sejamos fiéis à aliança que o nosso Deus fez conosco. Em Cristo Jesus. Amém.